Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui no nosso estudo bíblico. Nós vamos dar um nome para esse quadro agora, não é verdade, Ricardinho? Vamos. Vamos dar um nome, vamos fazer uma thumb, vamos fazer uma parada legal. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o assunto que nós prometemos falar na semana passada. Estou aqui com meu irmão, meu brother, pastor Ricardinho. Fala, pastor Davi. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Hoje vai render o bate-papo. Não, hoje vai ser da hora. É um assunto recorrente. Com certeza. É um assunto moderno, certo? É uma discussão internética, na verdade, que a galera fala muito aí na internet. E é o assunto de: você precisa de uma igreja? Por que você precisa de uma igreja? Por que você precisa ir à igreja? Esse é o assunto de hoje. Hoje é esse o assunto. E essas perguntas que você fez, Davi, existe um movimento que tem crescido bastante, cara. De forma mundial, mas também agora no Brasil e até aqui em Marília também. Sim. Que é o movimento do desigrejados, mano. Jesus sim, igreja não. Essa é a ideia. Sim. Dessa galera. O que é o movimento desigrejados, mano? Cara, Define pra gente. é difícil dar uma definição, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: é um misto de uma galera. Eu acho que quem puxa o bonde é uma galera que já frequentou a igreja, mas que não quer ficar dentro desses moldes que a igreja pede para que a gente fique, que não quer aceitar os padrões que a igreja quer que a gente viva, então ele sai da igreja, mas ao mesmo tempo ele não quer falar que ele perdeu a fé. Então ele quer dizer que ele serve a Jesus, só que fora da vida em comunidade. Aliado a isso, tem cara, uma galera da internet que fala que você não precisa de igreja, que para adorar Jesus você não precisa de prédio, e por aí vai. Então é um misto de muita coisa. Então o movimento dos igrejados é alguém que já esteve dentro da igreja, saiu e agora entende que a igreja não é mais relevante como instituição para servir a Deus. É isso? Quem puxa o bonde são essas pessoas, mas eles acabam trazendo adeptos, né? Tipo de gente até que nunca pisou na igreja, mas que acaba acreditando nessa mentira. Parece que esse movimento ele surge nos Estados Unidos, né? E vem pro Brasil, é isso? Cara, eu acho que pega a Europa inteira ali. Eu acho que essa parada acontece desde que a igreja é igreja, irmão. Eu acho que, assim, hoje isso é uma tendência. Porque, por exemplo, quando você conversa com um cristão europeu, o que ele vai falar? Que a fé cristã na Europa é uma fé muito antiga. Alguns se denominam pós-cristãos, né? A gente também trocou ideia esse tempo atrás aí sobre aquele termo pós-verdade, né? Que a galera diz Exatamente. Que a verdade da Bíblia já não é mais relevante. Exatamente. E os desigrejados, na sua maioria, também vai nessa vibe. Porque por exemplo, como eu estava falando, ele vai falar que a fé cristã é uma fé muito antiga. Então, como é uma fé antiga, para a galera, para os europeus que não são cristãos, eles vão dizer que a fé cristã é uma fé caduca, é uma fé que passou. Ou seja, arcaica, antiga, exato. Não é mais relevante, Isso. Não tem mais relevância para a atualidade, não serve para tratar dos problemas que a gente vive. E aí esse tipo de pensamento, como a gente sabe que o Brasil importa tudo, né? O brasileiro ama pensar com a cabeça do europeu, ama pensar com a cabeça do americano, né? Então, a gente sabe que como a gente importa tudo, isso acaba vindo para nós, esse sentimento acaba vindo para nós, e existem alguns expoentes dessa parada. Nós não vamos dar nome para ninguém aqui, que a gente não quer dar crédito para essa galera, mas existem alguns expoentes dessa parada, e aí isso acaba ganhando força no Brasil, principalmente porque a rede social e a internet, que é uma coisa maravilhosa, você está nos assistindo pela internet, deu voz para pessoas incríveis como meu irmão, pastor Ricardinho, mas também deu voz para um monte de ignorante. Com certeza. Mano, o movimento dos desigrejados, eles têm 6 tópicos que eles usam para justificar Jesus sim, igreja não. Certo. E nessa primeira parte, mano, eu queria conversar sobre 3 com você e depois na segunda a gente conversa sobre mais 3. Beleza. Ok? Primeiro tópico, desigrejados dizem o seguinte: Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada e institucional. O que você pensa a respeito disso, mano? Cara, eu penso que isso é mentira, tá ligado? Eu penso que Jesus Cristo deixou sim a igreja instituição, deixou sim a igreja organizada, e eu acho que a igreja foi uma ideia do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Existem pensamentos teológicos muito diferentes e muito diversos, mas isso gera alguns problemas que, por exemplo, alguns vão dizer que a igreja só existe porque Israel falhou, tá ligado? Então, como Israel falhou, hoje a gente tem a igreja. Só que eu não acredito nisso. Eu também não acredito. Eu acredito que a igreja de Cristo, ela sempre existiu. Sim, mano. Deus escolhe Israel
né, como um meio, como um veículo de que a revelação de Deus chegasse até nós, mas Sim. a igreja sempre existiu. Israel também era igreja. Sim, e assim, a salvação veio dos judeus, e a gente sabe que a salvação veio dos judeus, mas a gente sabe que desde a bênção abraâmica, qual que é a ideia que Deus tinha? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que isso significa? Significa que Jesus Cristo viria da linhagem de Abraão, que Jesus abençoaria não somente os judeus, mas todos os povos. Todos os povos. Né? Através da vinda de Jesus, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Perfeito. O instrumento que Deus usa para trazer essa revelação para nós é o povo de Israel, Sim. é a vida de Abraão, mas eu acredito também que a igreja sempre existiu. E aí que é interessante, Ricardinho, porque se você for ver o livro de Efésios, os primeiros 3 capítulos do livro de Efésios, você vê bem claro Paulo expondo para nós como a igreja era um plano eterno e misterioso de Deus, que tem início, que tem o seu start, a igreja como nós conhecemos, com o Senhor Jesus Cristo. E aí você tem, por exemplo, Jesus pedindo para que eles permanecessem unidos para o Espírito Santo descer. Você tem Jesus organizando seus discípulos porque eles tinham se dispersado. Então, quando ele ressuscita, ele vem trazendo a galera para perto. Mateus 16:18, quando Jesus diz, né, que contra a igreja dele as portas do inferno não prevaleceriam, ele estava falando ali num contexto de organização, de instituição. A palavra que Jesus usa é eclésia, do grego, que é exatamente igreja, que é a ideia da igreja. A ideia de pessoas congregadas juntos, né? Cristianismo, cara, não tem nada a ver com isolamento, mas tem tudo a ver com comunidade. Você vê a igreja de Cristo sendo institucionalizada e organizada lá no Antigo Testamento, quando Deus elege um povo, escolhe esse povo, faz desse povo o seu instrumento e diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como seria? Primeiro, através da obediência do povo de Israel a Deus, depois essa profecia tem uma revelação progressiva, se cumpre na pessoa de Jesus. Então, a igreja sempre existiu e foi organizada por Deus. Toda aquela organização que acontecia no deserto, que acontecia entre as tribos, que acontecia no tabernáculo, tudo aquilo era sombra daquilo que Jesus viria de cumprir. Tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo, certo? Com apontava certeza. para a revelação, para o sacrifício de Cristo. Mas também apontava para a igreja, cara. O sacerdócio dos levitas apontava para o sacerdócio universal. Quando o Senhor nos escolhe para ser um povo santo, assim como escolheu a nação de Israel para ser um povo santo e uma nação de sacerdotes, ali já começa a organização. Total. Então essa parada de que Jesus Cristo não deixou a igreja organizada, isso é uma falácia, não acredita nisso. A igreja precisa de organização, mano. Caso contrário, vira uma parada que não tem como acontecer. Eu vou além. Você citou Paulo falando aos Efésios. No capítulo 1, verso 4 em diante, Paulo diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos a imagem e semelhança dele. Sim. Nós somos eleitos por Deus para sermos a imagem e semelhança de Cristo antes da fundação do mundo. Sim. Deus já organiza a sua igreja antes da fundação do mundo. Totalmente. O propósito de Deus para a sua igreja, para a união, é antes. Sim, o plano é exatamente isso. O plano de Deus sempre foi trazer o seu filho Jesus, a obra de salvação de Jesus Cristo, e através dessa obra de salvação expandir o reino na terra através da igreja. A carta de Efésios deixa muito claro isso, cara. Você lendo o capítulo 1, 2, 3, você vai perceber isso claramente. Você vai ver, por exemplo, o versículo 10 do capítulo 3, que é o versículo que dá base para o ministério que eu lidero, que é o ministério multi. Paulo fala exatamente sobre que a intenção da graça de Deus era que agora as muitas formas da sabedoria de Deus se tornassem conhecidas no mundo todo através da igreja, cara. Você vê a organização do povo de Deus lá no Antigo Testamento pelo seguinte: quando Deus institui o tabernáculo, o povo tinha que se reunir. Sim. Depois vem o templo, o povo se reunia. Sim. Depois você vê a missão que Deus dá ao seu povo, Sim. que era uma missão organizada. Sim. Por exemplo, quando Deus fala para Jonas, vai lá e prega para o povo de Nínive. Era mais gente sendo acompada ao povo de Deus. Sim. E eram gentios. Sim. Então você vê essa reunião de pessoas. Cara, e você tem esse cumprimento da reunião e das pessoas
como um todo, e aqui nós não estamos falando de denominação, estamos falando da igreja comunidade. A gente está falando do corpo místico de Cristo espalhado pela face da terra. Nós somos batistas, mas os nossos irmãos aqui presbiterianos também são nossos irmãos. A gente está na mesma vibe. Os metodistas, né? Somos a igreja de Marília. Você vai ver o cumprimento disso aonde? Quando João escreve a profecia do Apocalipse e Jesus tem uma palavra para a igreja de cada lugar. O que é isso, senão a igreja que se reúne e a igreja que se organiza numa cidade para a expansão do evangelho? Isso é a multiforme graça de Deus, mano, Exatamente. alcançando todas essas igrejas. Agora, o segundo ponto interessante, mano, que os desigrejados tentam justificar é esse, que já no primeiro século, os primeiros cristãos se afastaram do plano de Deus, organizando a instituição. Certo. A gente vai ver muitos falarem nesse quesito aqui, que por volta do ano 380 depois de Cristo vem o imperador Constantino, né? Faz a fusão entre igreja e Estado, né? E começa a organizar a igreja como instituição. Como religião oficial do Estado. Isso. Eles dizem que... Essa é a origem do catolicismo, inclusive. Isso. E eles dizem que os discípulos, quando fazem isso, e os cristãos, quando começam a se organizar em templos, eles erraram. Eles se afastaram do plano de Deus. Eu acho isso uma distorção tremenda. Porque assim, você está falando uma verdade que vira uma meia-verdade para você partir para uma mentira. Porque os discípulos daquela época, aí já não são mais os apóstolos, tá? Isso aí é mais de 100 anos depois, quando a igreja se une. A era apostólica vai até o ano 90, né? Isso. Depois de Cristo, com o evangelista João, né? Que é o último dos apóstolos que morreu. que A gente pode fazer um vídeo depois falando sobre os 12 e sobre mais ou menos para cada lugar que cada um foi. É bem interessante. Depois tem várias ideias e relatos de como cada um deles morreu. É bem interessante. Mas quando a igreja se une ao Estado, ao Império Romano e ao Imperador Constantino, foi um erro. Não foi certo, realmente. Com certeza. São esferas diferentes, nós já falamos sobre isso aqui. Fazer da religião e fazer do evangelho, né, um instrumento para política dar certo, não é certo. Com certeza, nós já falamos sobre isso aqui, tanto no vídeo sobre política, quanto na série de Cosmovisão, que acho que são 5, 6 episódios, nós já falamos sobre isso, cara. As esferas são soberanas. Porém, o fato de a igreja ter errado no primeiro século não significa que não havia discípulos fiéis que continuaram se reunindo e que continuaram a fazer a igreja da forma como Jesus ensinava. Com a motivação certa, né? E com a ideia certa. Sim. Porém, eles dizem que os primeiros cristãos, no primeiro século da igreja, se afastaram do verdadeiro propósito de Deus. Aí é que está o negócio. Eu acho que essa frase é que pega. Sim. Porque, por exemplo, a ideia de se reunir, de estar junto, de congregar, ela é bíblica. Completamente. A gente vai ver isso na onde? Em Atos dos Apóstolos. Sim. Quando a igreja inicia... a igreja recebe o poder do Espírito Santo, eles começam a se reunir de casa em casa. A Bíblia vai dizer que todos reuniam em um só lugar. Em um só lugar. Isso. Partiam o pão, tinham comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus. Era o Antigo Testamento. Ou seja, a igreja primitiva, ela se reunia. Sim, totalmente. Não como instituição, não tinha placa, não tinha a primeira igreja batista da Judéia. Sim. Não tinha, mas tinha um povo que se reunia numa casa. E eles sabiam que eles eram a igreja. Sabiam que era igreja e sabiam que eram chamados para se reunir. Sim. Para ser uma eclesia, para ser uma comunidade que comunga, que ora, que lê a Bíblia. Antes deles serem chamados de cristãos, eles eram chamados de os seguidores do caminho. Mas eles, Com certeza. eles já eram um grupo que se reunia. E é interessante porque quem é o caminho? Jesus, ele mesmo fala que eu sou o caminho. Então, eles eram conhecidos como os seguidores do caminho, entendeu? Interessante que lá no capítulo 13 de Atos, Paulo está reunido lá com o pessoal, com a igreja de Antioquia. Era uma igreja em Antioquia. Sim. Não tinha instituição, não tinha templo. Mas era a igreja de Antioquia. Todo mundo reunido em um só lugar, cara. Estavam o quê? Orando, Sim. jejuando. E aí o Espírito Santo vem e Total. fala, ó, Paulo e Barnabé, vai para a missão que eu tenho para vocês. Olha que interessante. Atos Como 19, não congregar? É isso, Atos 19, quando Paulo chega em Efésios e já tem uma igreja lá, e ele fala, qual batismo vocês receberam? E eles falam, nós recebemos o batismo de João. Aí Paulo vem e fala, então agora vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Então, já tinha uma igreja ali. E eles estavam fazendo o quê? Se reunindo juntos e orando juntos, mano. Orando junto. Não tinha placa, não tinha um prédio, mas existia uma igreja. Sim. A igreja se reunia. Então isso é uma falácia, que os Totalmente. primeiros discípulos perderam a consciência do plano de Deus. Muito pelo contrário, eles tinham consciência, pregavam o evangelho,
A igreja era plantada de casa em casa. Sim. Por exemplo, você vê a igreja se desenvolvendo ali, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, você vê a igreja se desenvolvendo com o poder do Espírito Santo, Atos 2. Sim. Depois você vê a igreja se expandindo em Atos 8, quando Estevão é apedrejado. Sim. A igreja começa a ser perseguida. Expandiu, né? Expandiu. Depois você vai ver a igreja crescendo ali em Atos 13. O Espírito Santo separando Barnabé e Paulo para missão. Não, e Atos 10, você tem os gentios recebendo do Espírito Santo na casa de Cornélio. E ali você já tem um ensinamento interessante, porque os discípulos agora compreendem que a unção do Espírito Santo e que a expansão do Evangelho não é só para os judeus, mas é para o mundo todo. Olha aí a ideia da igreja. Agora, o que tem em comum em todos esses acontecimentos que o Espírito Santo fez a igreja expandir? A igreja estava reunida. Comunidade. Estava em comunidade, estava orando. Sim. Todo mundo pensava igual. Sim. Todo mundo ia para o mesmo caminho. Então essa Totalmente. ideia de desigrejada é falácia. Não, é aquela parada, velho. Se você quer andar sozinho, você é livre para andar sozinho. Mas só não distorce a palavra. Faz seu rolê. Não, se você quiser ser carreira solo, É. seja carreira solo. A gente sabe pela Bíblia que alguém, há vários milhões de anos atrás, ele tentou ser carreira solo, que foi Satanás. E está condenado. De repente, se você tá nessa vibe aí, cuidado, hein? Você tá Então, mal acompanhado. É isso, cara. Você é livre para fazer o que você quiser. Porém, a gente sabe que não dá para você falar que você tá... Não, olha, eu não me reúno, mas eu oro na minha casa. Eu não me reúno, mas eu tô aqui junto com a minha esposa, com a minha família e tá tudo certo. Não, irmão, você precisa da comunidade. Então, assim, não distorce a parada. Toma muito cuidado, porque toda vez que alguém tenta ser um desigrejado é porque esteve na igreja, pegou aquilo que é ruim e saiu ressaltando por aí. Agora é o seguinte, nós temos que entender que o templo é um lugar onde nós nos reunimos, mas a presença do Espírito Santo está dentro de nós. Isso. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nós nos reunimos para ter um tempo de comunhão, mas o Espírito Santo está dentro de você. Mas aí, galera, pega isso aí, Ricardinho, e fala assim, bom, como o Espírito Santo tá dentro de mim, então eu não preciso da comunidade. Mas aí é que tá o negócio, mano. Se o Espírito Santo está dentro de você e você é chamado pela Bíblia, que foi escrita pelo Espírito Santo, e você não está em comunhão, alguma coisa está errada. Sim. O problema está em você. Isso. E aí você tem que se corrigir. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa, a pessoa falou mais ou menos assim pra mim, Ricardo. Ela falou assim, ó, cara, eu já rodei um monte de igreja em Marília. E nenhuma como ela falou, mais ou menos assim, eu vou falar um português. Nenhuma corresponde eu às vou falar um minhas português expectativas. claro. Ela falou mais assim, nenhuma presta. Nenhuma eu consegui me adequar. Cada uma tinha. Aí foi pontuando, defeito de todas as igrejas que essa pessoa frequentou em Marília. Eu falei assim: olha só, você pontuou as igrejas das pessoas mais sérias que eu conheci em Marília. Você pontuou as igrejas das pessoas mais decentes que eu conheci em Marília. Eu acredito que o problema não está em nenhuma dessas igrejas, mas o problema está no seu coração. Aí é que tá o negócio. Muitas vezes eu vejo no outro e cobro do outro aquilo que eu sou. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a igreja de Cristo não é... entenda bem o que eu estou dizendo. A verdadeira igreja de Cristo, ela não depende do Davi, ela não depende do Ricardo. Porque a igreja de Cristo é fundamentada no próprio Cristo, que é o Senhor. Sim. Você tem que olhar para o exemplo de Cristo, para os mandamentos de Cristo e viver em comunidade. Sim. Viver em comunidade, estar inserido num contexto de instituição aonde serve a Deus, é mandamento bíblico. Decepção com pessoas Sempre vai ter, irmão. vai acontecer na igreja e fora da igreja. A galera cria uma ideia de tipo assim, não, é igreja, então pelo fato de ser igreja, tudo tem que acontecer perfeito. Olha, a gente busca fazer as coisas da melhor forma possível, mas a gente vai errar. Deixa eu te falar um negócio, em algum momento eu posso te decepcionar, Ricardinho. Em algum momento você pode me decepcionar, em algum momento pode acontecer alguma coisa, a gente vai falar assim, poxa, fiquei triste, fiquei magoado. E vai acontecer. Vai, cara. A gente convive junto, vai acontecer. É gente junto, irmão. O que a gente faz? A gente tem a maturidade de entender que eu estou nesse lugar não por causa das pessoas, mas eu estou nesse lugar porque eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo, eu sou o povo eleito, eu sou sacerdócio real. Então agora a minha função é me reunir com os meus irmãos independente do que está acontecendo. Eu não estou na igreja porque o pastor ou você acerta em tudo. Eu estou na igreja porque eu sou chamado a servir junto com você e com o pastor. Sim, tem um exercício que é legal fazer com o desigrejado. Às vezes o cara chega na igreja... Mas todo desigrejado, no final da história, é igrejado, porque ele faz a instituição dele no próprio coração. Ele tenta erguer um templo para si mesmo e às vezes ele vira um idólatra, na verdade. Mas enfim, isso é assunto para outra hora. Mas olha só, tem um exercício legal pra gente concluir essa primeira parte. Tem mais um tópico. Tem mais um tópico? Então tá bom, então vamos tocar. Mas olha só, tem um exercício legal que é o seguinte.
O cara tava na igreja, e aí o cara falou assim, eu aprendi essa com um membro da nossa igreja, tá? Não aprendi essa com o pastor, não, aprendi com um membro, pra você ver como que as coisas são legais, cara. Porque todo mundo tá debaixo do mesmo espírito. O cara falou assim, mas tal pessoa fez isso comigo, tal pessoa fez isso comigo, tal pessoa fez isso comigo. Aí o cara chamou o maluco no meio da igreja, assim, ali perto da mesa de som ali, e falou assim, ó, olha pra frente, o que você tá vendo? Aí ele falou assim, pastor Domingos pregando. Aí ele falou assim, pastor Domingos pregando? Olha de novo, o que você tá vendo? Tô vendo o pastor Domingos pregando. E atrás do meu pai, na época, tinha uma cruz. Pra galera mais antiga, lembra que tinha uma cruz assim? A gente fez uma cruz bonita no palco. Aí ele falou assim, olha de novo. Aí o cara falou, tá, é a cruz, né, que você quer que eu olhe? Ele falou, isso. Sabe qual é o seu problema? Você tá olhando toda hora só para as pessoas, toda hora só para os homens. Tira os olhos das pessoas e coloca os olhos na cruz e você vai parar de ter uma fé de criança e vai ter uma fé de adulto. Uau, aí sim, hein, mano. Interessante pra caramba, cara. Eu gostei demais disso. Eu acho que esse é o desafio. O desafio hoje, para nós como cristãos, que estamos dentro de uma instituição, dentro de um contexto, é olhar para Jesus. Sim. É entender que nós temos que ficar de frente para a cruz, olhando para Jesus, e o que o diabo está fazendo e as pessoas estão fazendo não nos importa. Sim. Agora um terceiro tópico para a gente fechar essa primeira parte. A galera do movimento desigrejado diz o seguinte, que a reforma protestante lá para o ano 1516, ela veio, ela tentou corrigir os mesmos erros que os discípulos cometeram, mas na verdade sucumbiram. Fez tudo igual, não mudou nada, sim, piorou. Porque aí a reforma protestante veio fazer, por exemplo, criar hierarquia dentro da igreja, sim, criou várias denominações, porque até então só tinha uma. Aí depois veio a batista, a presbiteriana, a luterana, a anglicana. O que você acha, mano? Eu acho um absurdo, cara. Com todo respeito, mas assim, eu acho que assim, a pessoa pra falar uma parada dessa, ela no mínimo só viu tipo assim um vídeo sobre reforma protestante, olha lá, sabe? Porque na verdade o movimento da reforma, ele é um movimento que ele vem fazer o quê? Ele vem corrigir distorções teológicas. Sim. Não institucional em si. Uma instituição. Ele não vem brigar só contra a igreja católica, mas com acabou corrigindo porque quem tinha cometido esse erro institucional foi a Igreja Católica, né? Só havia um movimento, né? Que o clero era absoluto, né? Que o clero era inquestionável e que o Papa é o representante de Deus, né? Isso. Christus Vicari, que está escrito no chapeuzinho dele lá, isso, o substituto de Cristo na Terra, sacou? Então, isso aí, a igreja reformada corrigiu. Porque nós não temos um Papa. Óbvio, a gente não precisa de um Papa. A gente tem Jesus. Jesus é o nosso mediador. Nosso pontífice é Jesus. O clero não é intocável, porque eu sou um pastor, mas eu peco. E se eu peco, eu tenho que ser corrigido. Eu tenho que ser tirado da minha função. Eu tenho que ser disciplinado, sacou? Com certeza. Eu tenho que andar na linha. Então, a igreja corrigiu os erros institucionais do catolicismo. Porém, a igreja, ela permaneceu fiel na palavra, porque você falou, era uma mentalidade combativa às heresias da Igreja Católica. Os abusos do catolicismo. Principalmente na questão da salvação. Sim, com certeza. Agora, a parte de hierarquia sempre existiu. Sim, mano, sempre vai existir. E é bíblica, porque a gente vê também lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, os apóstolos sendo separados para a palavra. Algumas pessoas sendo separadas para a parte de diaconia. Outros sendo separados para a parte missionária. A hierarquia sempre existiu. Mas aí os caras falam assim, Ricardinho, mas se nós estamos debaixo do mesmo espírito, debaixo da mesma unção, por que tem hierarquia na igreja? Tem hierarquia na igreja porque o Espírito Santo dá dons para a edificação do corpo. Sim. O Espírito Santo levanta pessoas específicas. É isso, cara. O próprio Paulo diz, como que o dedo pode falar pro pescoço que não precisa dele? Sim. É um corpo. E a liderança da igreja, ela acontece para que a parada fique organizada. Tem liderança no seu trabalho, tem liderança na sua faculdade, tem liderança na sua família e você não quer que tenha liderança na igreja? Com certeza. Isso é uma falácia, isso não tem justificativa. Sim, é isso, cara. Fica ligado, porque na quinta que vem tem o parte 2. Tem o parte 2. E vai pegar fogo essa parada, mano. Vamos falar sobre mais 3 tópicos e o negócio vai... É isso. Se inscreva no canal, deixe seu like e aproveita esse final de semana. Você já teve uma introdução aqui. Para de ser preguiçoso. E sai dessa mentalidade de desigrejado, seja parte da igreja, porque Deus tem uma comunidade linda, maravilhosa, cheia de gente abençoada para te ajudar. Vem, cola com a gente. Eu quero deixar uma frase para você. Sozinho você vai mais rápido,
Mas com alguém do seu lado você vai mais longe, porque se você cair, você vai ter alguém para te levantar. Nós aqui da Primeira Igreja Batista estamos aqui para caminhar junto com você. Nós não somos perfeitos, mas Jesus é perfeito e nós vamos pregar o Evangelho e vamos caminhar com você. Você que quer fazer um curso de teologia, vai estar aí o nosso contato, você cola com a gente. Um abraço.